bem e o mal sempre existiram entre nós, e você provavelmente se considera uma pessoa bondosa e de bom caráter. Mas e se eu dissesse que dependendo da situação e de algumas exatas circunstâncias, é muito provável que você seja capaz de fazer coisas horríveis? Foi pensando nessa questão que o renomado psicólogo de Stanford, Philip Zimbardo, dedicou décadas de estudo na psicologia comportamental para entender o que faz as pessoas boas se tornarem más e até onde uma pessoa poderia chegar dependendo da sua situação. E para isso, Philip realizou um dos experimentos mais conhecidos e assustadores da psicologia, conhecido como aprisionamento de Stanford, feito com alguns alunos voluntários da universidade onde o psicólogo dava aula em 1971. Nesse experimento, Zimbardo ofereceu dinheiro para os alunos que participaram, e a ideia era que as pessoas iriam se dividir em dois grupos, os policiais e os detentos, e assim haveria uma prisão criada para verificar como esses alunos iriam se interagir nesse cenário. Acontece que esse teste social saiu um pouco do controle. Em apenas 36 horas de observação, o experimento teve que ser interrompido para evitar consequências ainda piores, principalmente com os alunos que assumiram o papel de detentos da prisão. O que aconteceu é que os colegas da sala que assumiram o papel de policiais começaram a agir de maneira agressiva, causando danos físicos e psicológicos em todos aqueles que eram falsos prisioneiros, mesmo sabendo que era tudo um grande faz de conta. Hoje, um experimento desse jamais seria aprovado pelo Conselho de Ética de alguma universidade, e apesar de ter sido assustador e ter virado até mesmo um filme, esse foi um primeiro passo para Philip buscar entender ainda mais sobre a maldade no ser humano. A esse efeito de comportamentos maldosos realizados por pessoas consideradas boas, Zimbardo deu o nome de efeito Lúcifer, referindo-se a características específicas no ambiente que podem levar qualquer pessoa à maldade, inclusive aquelas que você acredita ser um anjo na Terra. Então, se você ficou curioso para saber quais são os 5 fatores que podem te transformar em uma pessoa má e que muito provavelmente já te influenciou em algum momento da sua vida, fica comigo até o final desse vídeo e entenda a neurociência da maldade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui tem 2 vídeos novos por semana. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida e sem mais enrolação, bora aprender! Primeiro fator, um pequeno primeiro passo. O psicólogo Zimbardo descobriu que os comportamentos maldosos, na maioria das vezes, não começavam na maior intensidade possível. Eles iam aparecendo aos poucos, crescendo cada vez mais até chegar aos maiores níveis de maldade. E entenda que quando falamos desse tema, eu não estou me referindo apenas ao causar agressão física contra alguém, mas também pequenos furtos, mentiras, traições, trapaças, sabotagem e até mesmo a corrupção, seja no dia a dia ou no meio político. Então, com base nesse conhecimento, eu posso dizer que dificilmente uma pessoa entra para a vida do crime roubando um banco. Ela irá começar primeiro roubando pequenas coisas em lojas de bairro, depois em centro, grandes lojas, casas e assim por diante. Isso também é muito comum de se ver em relacionamentos abusivos, onde um homem ou uma mulher começam a trazer pequenos comportamentos egoístas no dia a dia, depois uma ameaça psicológica e, dependendo do caso, podendo chegar até mesmo na agressão física. Foi exatamente isso que também aconteceu no experimento do aprisionamento de Stanford. No começo era apenas algumas ordens ditas de maneira mais rígida, e no fim acabou com os prisioneiros sendo humilhados psicologicamente e agredidos fisicamente. E esse fator se torna ainda mais perigoso quando o comportamento maldoso, apesar de poder gerar uma incongruência em você mesmo, é capaz de gerar também algum tipo de prazer, pois o que o seu cérebro fará é se acostumar com essa incongruência, mas buscar por ainda mais prazer. É por esse motivo que os estudos mostram que as pessoas que traem um relacionamento possuem 2 vezes mais chances de trair um próximo relacionamento, pois por mais arrependidos que eles digam estar, o arrependimento um dia passa, mas a busca pelo prazer só aumenta. Por isso, fique muito atento aos seus comportamentos e dos outros, pois por mais que você diga que uma pequena ação negativa não vai afetar ninguém, esse pode ser o início de uma grande maldade, e é só com a tomada de consciência que podemos evitar. Agora vamos ver mais alguns outros fatores, e se você, assim como eu, gosta de estudar desenvolvimento pessoal e comportamento humano com base em validação científica, lembre-se de conferir o primeiro link na descrição e conhecer a plataforma Faculdade da Vida. Segundo fator, desindividualização e anonimato. Um segundo fator capaz de fazer uma pessoa realizar comportamentos maldosos é a perda da sua própria identidade, começar a se sentir-se apenas mais um no meio de muitos, o que é muito comum de se ver em protestos e em torcidas organizadas. Quando as pessoas vão para um protesto, principalmente com algum tipo de uniforme ou fantasia, o que é muito comum, naquele momento elas não são mais o João, a Maria ou o Pedro. Nesse momento elas são apenas mais um, no meio daquela multidão de outras pessoas. Quando nós temos um cenário como esse, as chances de pessoas realizarem comportamentos maldosos, como quebrar janelas, xingar os outros e até mesmo agredir aqueles que estão na sua frente, aumentam muito mais. E você mesmo já deve ter visto uma cena dessa. Em vários casos de guerra, isso também fica muito claro, pois cada soldado perde a sua identidade, virando apenas um número com uniforme e que vai lutar no meio de vários outros números, o que irá intensificar ainda mais os comportamentos agressivos. Outro fator que é muito parecido com essa falta de identidade é o anonimato, e nada melhor do que a internet e as redes sociais para você entender como realmente as pessoas boas podem se transformar e entrar em um estado de crueldade. Se você abrir o perfil do Instagram
Instagram de qualquer político por aí, grandes são as chances de você encontrar comentários violentos e até mesmo criminosos. Muitas vezes feitos por perfis falsos ou então perfis privados, funcionando como um tipo de anonimato. Em jogos online isso também é muito comum, pois no momento que um Joãozinho de 15 anos te xinga e diz que você é horrível, ele não está no papel de João, e sim no papel de um personagem, de um nickname inventado ou de um simples jogador aleatório. Como ninguém sabe quem é essa pessoa e como ocorre um distanciamento social, os xingamentos e as ameaças são muito comuns, principalmente quando o assunto é opiniões contrárias, coisa que dificilmente as pessoas diriam na frente de todo mundo. Reconhecer esses elementos podem ser muito importantes para que você mesmo regule os seus comportamentos e reflete se em algum momento você está adotando algum comportamento agressivo por causa do anonimato ou então pela falta de identidade. Terceiro fator, obediência a uma autoridade. De acordo com Philip, o mau exercício de poder para, intencionalmente, ferir pessoas psicologicamente, machucar pessoas fisicamente ou cometer crimes contra a sociedade, seja mentindo, roubando, destruindo, traindo ou agindo pela crueldade. E perceba que nessa definição, Philip destaca o papel que o poder tem na maldade, e podemos entender o poder como a capacidade que uma pessoa tem de direcionar, influenciar e distorcer as opiniões, comportamentos e decisões das outras pessoas. Sendo assim, um terceiro grande fator que pode levar uma pessoa à maldade é a obediência a alguma autoridade que tenha poder sobre ela, como também é muito comum de ver em situações de guerra e nos governos autoridades que infelizmente existem até hoje. Mas essa obediência a uma autoridade não necessariamente precisa vir de um grande militar, mas talvez dos seus pais, de um professor, de um líder religioso ou de qualquer pessoa que na sua visão tem algum tipo de poder e influência sobre as suas ações. Na história da humanidade, infelizmente até hoje, você consegue encontrar milhares de casos onde as pessoas boas cometeram diversas atrocidades só porque algum tipo de líder religioso estão as incentivando a fazer aquilo, mostrando mais uma vez o poder da autoridade. E para você entender o quanto uma autoridade pode levar pessoas boas à maldade, foi feito um outro experimento onde alguns voluntários deveriam apertar um botão que dava choque em uma outra pessoa cada vez que ela errasse algum questionamento. Assim, para garantir o andamento do estudo, um cientista que era visto como autoridade naquele ambiente pedia para que os voluntários apertassem o botão, mesmo com um aviso dizendo que a voltagem desse choque poderia fazer muito mal para outra pessoa. E o resultado desse estudo mostrou que só pelo fato de haver uma autoridade incentivando os voluntários a apertar o botão, 100% das pessoas aceitaram continuar apertando, com a consciência de que elas estavam fazendo mal para o outro alguém. Com esse conhecimento, eu recomendo que você sempre questione sobre as pessoas que você vê como influenciadoras ou autoridades, pois segui-las pode te levar a péssimos comportamentos e pensamentos como eu só fiz porque ele disse para eu fazer. Quarto fator, situações fora da realidade. O quarto fator que pode levar as pessoas boas à maldade são as situações fora da realidade delas, principalmente em situações que envolvam a sua própria sobrevivência, pois nesse caso, é muito mais provável que sejam adotados comportamentos impulsivos. Então, se uma pessoa possui um padrão de vida luxuoso de um dia para o outro roubam tudo que ela tinha e ela passa a viver em uma situação de fome, é muito provável que ela se comporte de maneira agressiva ou até mesmo acabe desistindo da vida. Perceba novamente que as guerras também possuem esse fator, pois é um evento fora da realidade da maioria das pessoas que não acontece todos os dias e que é visto pelo nosso cérebro como um momento de decisão e sobrevivência. Nesses casos, a tarefa de se controlar, respirar fundo e ter inteligência emocional para não fazer nada desleal, criminoso ou maldoso não é nada fácil, pois grandes são as chances de ocorrer aquilo que a neurociência chama de sequestro das amígdalas. Esse sequestro é comum em assaltos, por exemplo, onde uma pessoa, mesmo sabendo que não deve reagir e que deve entregar tudo para o ladrão, em um ato de impulsividade, resolve resistir, tentar fugir ou lutar para proteger a si mesmo e as pessoas amadas. E como você pode perceber, apesar do comportamento impulsivo ser necessário em alguns casos muito específicos, isso na maioria das vezes nos leva a situações muito piores, e aqui vai uma importante dica para você aplicar na sua vida. Sempre que você perceber que você está vivendo uma situação diferente da sua vida, como o término de um relacionamento, uma demissão ou qualquer outro cenário parecido, evite ao máximo tomar decisões muito importantes, pois o seu estado emocional terá grande influência. Isso também se aplica para situações diferentes positivas, como no momento em que você se apaixona por alguém, pois isso pode te levar a péssimas decisões como o excesso de ciúmes com comportamentos agressivos ou como resolver tatuar o nome da pessoa. Quinto fator, conformidade com o grupo e a tolerância passiva ao mal. No terceiro fator eu citei o experimento do choque, onde as pessoas eram incentivadas a apertar um botão para dar choque a uma pessoa cada vez que ela errasse algum questionamento, e com esse estudo podemos aprender mais um grande fator. Os cientistas perceberam que um outro pilar que levou as pessoas a continuarem com a maldade do choque foi ver que os outros voluntários também estavam fazendo a mesma coisa, como se fosse um efeito manada combinado com o efeito Lúcifer. Para isso, vamos pegar os protestos como exemplo, pois você já deve ter visto que quando uma primeira pessoa ousa quebrar a primeira janela de um comércio,
casa, o espaço público, várias outras pessoas também fazem a mesma coisa, como uma grande influência social. Nas redes sociais, um ótimo exemplo de conformidade com o grupo e a tolerância passiva ao mal seria a cultura do cancelamento, onde milhares de pessoas começam a excluir alguém, tirando toda a sua liberdade de expressão e a tratando como se não fosse ninguém. Se você olhar para as pessoas da Coreia do Norte, por exemplo, perceberá que existe uma grande conformidade social, onde praticamente ninguém está satisfeito e concordando com o que o líder faz, mas como todos se comportam assim, a mudança é muito mais difícil. Mas aí vem uma grande descoberta no experimento do choque, quando os voluntários viam uma pessoa que se rebelava no estudo, se recusando a continuar dando choque nos outros, 90% de todos os voluntários se rebelavam também, negando toda a maldade. Esse é um importante conhecimento da psicologia para te ajudar a jamais aceitar um comportamento errado, injusto ou agressivo só porque todos estão fazendo. É preciso sempre questionar, pois o seu questionamento pode fazer todos os outros acordarem. E se algum dia alguém fizer uma pequena maldade com você, como um tipo de xingamento em um relacionamento, reprima isso e não deixe que esse comportamento negativo comece a crescer ao longo do tempo, pois como vimos, tudo começa com o primeiro passo. Mas afinal, somos pessoas boas ou más? Para o filósofo inglês Thomas Hobbes, o homem é essencialmente mau. Já para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mas de acordo com a ciência e com os estudos mais recentes sobre a maldade, qual afirmação seria a verdade? Bom, como vimos, para a ciência a bondade e a maldade está dentro de todos nós, alguns mais movidos por um lado do que pelo outro, mas a princípio, podemos dizer que o que irá decidir tudo isso será principalmente a personalidade e os cenários que nós nos encontramos. E a única maneira de nós aproximarmos da bondade e nos afastarmos da maldade é nos conhecer a fundo e entender como nós funcionamos, pois é só tomando consciência de cada uma das situações que eu mencionei que nós podemos ter mais controle. E é preciso ter muito cuidado também para não entrarmos em um viés cognitivo de achar que apenas os outros são maus, de apenas achar que os outros com opiniões diferentes das suas são pessoas menos bondosas, pois em todos nós existe a crueldade e a maldade. Sabemos também que algumas situações também nos promovem a bondade, e nosso cérebro sempre irá ativar circuitos relacionados à recompensa quando nós ajudamos outros, quando fazemos caridade e quando adotamos um comportamento amigável. Aliás, estudos mostra que investir o nosso dinheiro com outras pessoas, seja em uma viagem juntos, comprando um presente ou ajudando uma pessoa necessitada, irá trazer maiores e mais duradouros níveis de felicidade do que investir apenas em nós mesmos. Para você que deseja aprofundar nesse assunto, recomendo que você veja a nossa playlist de neurociência aqui no canal e que você leia o livro O Efeito Lúcifer, escrito pelo próprio Philip Zimbardo, que realizou o experimento do aprisionamento de Stanford. Lembre-se também de conferir a plataforma Faculdade da Vida, a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil, baseada em evidências científicas. Se você quiser levar o seu conhecimento para um próximo nível, o link da plataforma estará na descrição. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, eu fiz com muito carinho realmente para te ajudar, então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.